Olá pessoal, esse vídeo ele é direcionado principalmente para os pais. Evidentemente, uma outra pessoa aí que já esteja mais amadurecida vai tirar bom proveito também deste vídeo, porque é um vídeo que eu pretendo falar sobre a apatia dos jovens, mas não se dirige só aos jovens, é um vídeo que vai falar sobre a apatia de modo geral. A apatia no compromisso, na verdade, com o trabalho, a apatia para sair do quarto, a apatia para fazer qualquer coisa. É sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui. Apatia, esse desligamento que as pessoas ficam de tudo, esse não querer saber, esse não se esforçar, esse não dar continuidade, esse não ter garra. Esse jovem que está aí na sua casa e que você fica preocupado, porque na sua época você pensava em namorar, pensava em trabalhar, pensava em ter o seu dinheiro e você percebe que seu filho não fica do mesmo modo. Então acompanhe a gente para a gente entender um pouco melhor esse debate sobre os jovens. Vamos lá. Eu sou procurado com muita frequência por pais preocupados com seus filhos. E o relato quase sempre é esse: olha, ele passa o dia inteiro no quarto jogando videogame, ou ele não se envolve em nada, ele é um aluno medíocre na escola, ou às vezes, não, ele é um aluno bom na escola, mas não estuda muito, ou é uma pessoa que não tem uma garra, uma gana para correr atrás das próprias coisas. E em outras situações, jovens mais velhos, até que já terminaram a faculdade, e que desistem fácil das coisas e que levam os pais à preocupação. E os pais muitas vezes me procuram questionando se os filhos sofrem de depressão. E eu queria aqui fazer uma distinção entre o que a gente concebe na análise do comportamento sobre depressão e essa apatia. É essa palavra que eu estou utilizando aqui, apatia. A depressão, na análise do comportamento, ela é compreendida de forma funcional a partir dos experimentos de Martin Seligman, que pegou grupos de cães e colocou em um ambiente em que os mesmos levavam choque. E era fácil eles saírem desse choque, bastava eles pularem um engradado muito simples. O que acontece é que alguns cães não pularam esse engradado. E eles não pularam esse engradado e ficaram grunhindo, simplesmente grunhindo, não apresentaram reação alguma. Martin Seligman percebeu então que a reação desses cães era muito semelhante à reação de pessoas depressivas. Ele então investigou o histórico desses cães e descobriu que todos esses cães, antes participaram de um experimento em que eles ficavam presos em uma gaiola e não importava o que eles fizessem, eles continuavam levando choques. Então agora dava para entender por que esses cães não pulavam esse engradado em que eles estavam, porque em outro momento não adiantava pular, não adiantava lutar, tudo que eles faziam, eles continuavam levando choque. Esse experimento foi melhorado e foi repetido inúmeras vezes com vários animais, inclusive com seres humanos, e percebeu-se que o que ele nomeou de desamparo aprendido era um fenômeno geral para todos os organismos que possuem um sistema nervoso central com um encéfalo desenvolvido. Até peixes apresentavam situações de desamparo aprendido em alguns experimentos que foram realizados. Isso serve muito para dar uma luz funcional sobre o problema, porque todas as pessoas que entrevistamos que passam por problemas de depressão, ao longo, pelo menos, da minha carreira e como supervisor clínico da Universidade Federal de Alagoas, o que eu percebo é que todas as pessoas que relatam ter depressão, e quando nós investigamos as características são de fato de uma pessoa depressiva, conforme as descrições da Classificação Internacional de Doenças, da 10ª Conferência, o CID-10, e conforme também o DSM-5, né, o Manual para Transtornos Mentais, sua 5ª edição, que é um manual norte-americano, quando nós observamos que essas pessoas de fato se configuram como depressivas e investigamos o histórico dessas pessoas, nós encontramos sempre uma história em que essas pessoas foram violentadas sexualmente, em muitos casos, foram agredidas fisicamente, ou passaram por alguma perda muito severa em que não tinha como modificar a situação. Perda dos pais,
morte de algum familiar que não dá para modificar. Eu estou comparando de fato aqui a morte de algum familiar, a morte do pai, da mãe, como uma situação tão desconfortável como a do cão na gaiola que leva a choque e não tem como sair. É isto que eu estou falando. Todas as pessoas que apresentam depressão, na verdade, no seu passado, em algum momento histórico, passaram por alguma situação em que elas ficaram numa situação de desconforto e não encontraram saída. Isso, pelo menos, é o que a gente investiga e tem apresentado como desdobramento até o momento das pesquisas. Evidentemente, podem existir diferenças e continuamos investigando e pesquisando para entender ainda melhor esse fenômeno. Particularmente para mim, o que está sendo apresentado aqui já explica muito bem o que acontece com as pessoas. Quando não são depressivas, elas continuam lutando, mesmo em situações de desconforto ou algo ruim que aconteça. Mas pessoas depressivas não, elas simplesmente paralisam. Muitos pais, então, devem estar se questionando, mas meu filho nunca passou por um evento como esse. Meu filho nunca passou por nada que o jogasse numa condição em que ele ficasse tolhido de tudo. E a depressão pós-parto, professor, também, em que muitas mulheres nunca passaram por situações de desconforto, não seria algo biológico? Eu não defendo essa biologia que já adoece simplesmente do nada. Eu acredito que todo o aparato biológico, toda a estrutura biológica está sempre em profunda interação com o ambiente. E aquilo que a gente chama de patologia nada mais é do que uma resposta, na verdade, do organismo ao contexto ambiental, e essa resposta, em muitos casos, não é funcional. Tem uma função, mas copiando os cognitivistas, não é funcional no sentido de que é mal adaptada àquela situação específica em que ela está aparecendo. Deixa eu exemplificar melhor, para que todo mundo entenda. A pessoa que apresenta depressão hoje, ela se vê em uma situação em que ela não consegue mais lutar, em que ela se sente cansada. O cérebro dela faz isso automaticamente, mas faz isso porque antes ela passou por uma situação em que ela lutou, em que ela tentou sair de alguma forma, mas não adiantou. Por mais que ela lutasse, por mais que ela tentasse, ela continuava presa em uma situação desconfortável. O que então seria mais funcional para esse organismo? O que então seria mais inteligente para esse organismo? Se não adianta lutar, se não adianta fazer nada, porque eu estou preso a uma situação, o melhor é economizar energias. O melhor é parar. O melhor é dar uma sensação de cansaço e não mais fazer nada. É exatamente assim que o depressivo se sente. O problema é que essa resposta ela é aprendida, por isso a gente chama de desamparo aprendido. Agora o sujeito está em uma outra situação em que ele pode lutar e que ele conseguiria sair lutando. O problema é que a estrutura do sistema nervoso central dela aprendeu que não adianta mais lutar e por isso não tem o mesmo ímpeto, não tem o mesmo impulso de outras pessoas. Esta é uma forma que temos para explicar a depressão. Se você não entendeu muito bem até aqui e acha que isso ainda não explica a apatia dos seus jovens, é porque eu vou apresentar agora uma outra categoria, a categoria dos apáticos mesmos. Sabe como é que se classifica isso? Como é que a gente entende isso? Bom, eu sou pai de 8 filhos. Filhos que já estão quase na fase adulta. Outros que são bem pequenos. Então eu tive tempo suficiente e modelos suficientes para observar o comportamento destas pessoas. E, além disso, passei a minha vida desenvolvendo pesquisa, estudo e atendimentos clínicos que digamos assim, me deram bastante experiência para observar com acuidade e com minúcia o que acontece com as pessoas. E um exemplo que eu posso colocar com bastante diferença de um quadro geral de desamparo aprendido nos moldes tradicionais de choque ou de aversivos, é quando uma pessoa tem com muita facilidade tudo o que ela precisa sem fazer o menor esforço. É isso mesmo que eu estou falando. Imagina você, desde muito jovem, tendo pais extremamente esforçados por você, que lhe garante alimentação, que lhe garante conforto, que lhe garante sobrevivência,
sem que você precise fazer o menor esforço por isso. Isso é um contrassenso à própria natureza da vida. A vida, no seu sentido natural, para qualquer animal, para qualquer espécie, para que ela permaneça sendo vida, para que ela permaneça organizada como tal, ela precisa lutar, ela precisa trabalhar, ela precisa semear, ela precisa empreender algum esforço. Pois então, se você quer dar o melhor para os seus filhos, ou mesmo simplesmente não pensou sobre isso e tentou garantir tudo o que era possível para o seu filho, você hoje deve estar percebendo que o seu filho de fato tem apatia. Apatia porque ele joga videogame e o videogame já oferece o prazer que ele precisa para ter satisfação na vida. Se ele não vive jogando videogame, ele faz outra atividade que pode ser masturbação, pode ser acesso à pornografia, pode ser acesso a alimentos exagerados, pode ser acesso a bons programas de TV, a qualquer coisa que não exija muito esforço dele. E se quando ele é retirado isso e você diz, agora você vai ter que se esforçar, agora eu vou tirar tudo isso, você de alguma maneira vai ter que se esforçar, ele chora, ele fica triste porque você não foi gradativamente lançando ele em situações de dificuldade. Você agora está simplesmente retirando tudo e querendo que de uma hora para outra ele aprenda a fazer tudo. Isso vai ser extremamente aversivo para ele. Isso vai ser como colocar o cão na gaiola de choque. Por quê? Ele não sabe por onde começar e você agora está cobrando muito dele. É o que acontece com a maior parte das famílias. Tratam as crianças como criança o tempo inteiro. Trata o adolescente como criança. Trata o jovem como criança. E de uma hora para outra, quando esse jovem se torna adulto, depois dos 18, outras famílias, depois dos 25, dizem assim, o meu filho não faz nada, ele não leva nada a sério, mas você nunca cobrou nada a sério dele, nunca cobrou compromissos dele. Agora, fica mais fácil classificá-lo dentro de alguma patologia para que alguma medicação faça algum efeito mágico. Isso aí não é o caminho. O caminho é procurar um bom analista do comportamento, um analista que com muita paciência e com muito trabalho consiga direcionar para treinar e reeducar o seu filho para a ação. Isso não é um trabalho fácil, isso não é um trabalho rápido, porque ele passou uma vida, 15, 16, 18 anos, às vezes 21 anos, 25 anos, conseguindo as coisas sem fazer o menor esforço. No muito, o esforço dele foi chorar ou lhe chantagear, fazer chantagens baratas, que tem medo, que não sabe como fazer. E você, como mãe ou pai piedoso e bondoso em excesso, um bondoso que não faz o bem para o seu filho, você acaba cedendo a essas chantagens ou ao choro dele. O conselho que eu dou, não corta tudo de uma vez, mas procura pessoas que são especialistas no assunto e estabelece agora um ritmo de treinamento e de envolvimento deste jovem para que ele possa, de fato, se tornar um adulto com força para batalhar e não apático com a vida, caminhando para uma depressão. Um abraço e espero ter sido claro e bem entendido.